O lateral esquerdo, Alexandro, está fora do jogo contra o Corinthians amanhã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz vivia na expectativa de poder contar com o lateral, mas infelizmente Alexandro está fora. Gonzalo Plata vai depender ainda. Nesse caso, realmente não volte a sentir dores no joelho, Gonzalo Plata vai ser relacionado para essa partida de amanhã. É jogo importantíssimo. Do outro lado tem Dorival Júnior, né? O novo técnico do Corinthians, mas a princípio ainda não vai estar na beira do campo. Vai estar no Maracanã, mas em um dos camarotes ali, acompanhando a partida entre Flamengo e Corinthians, amanhã às 4 horas da tarde. Falar também sobre esse jogo, Flamengo e Botafogo da Paraíba, porque eu vou falar para vocês, Flamengo, aonde vai, o território é rubro-negro. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like marutaço nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, fala agora sobre esse jogo, Botafogo da Paraíba e Flamengo. Olha só, hein? Está esgotando, a informação que temos é que está esgotando os ingressos para o duelo da terceira fase da Copa do Brasil entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. Primeiro jogo que acontece no Castelão, em São Luís, no Maranhão. E o segundo jogo acontece no Maracanã. O primeiro jogo já acontece agora na próxima quinta-feira, dia 1º. E para esse jogo, a capacidade do estádio do Castelão, em São Luís, no Maranhão, é de 40 mil torcedores. E já foram mais de 30 mil ingressos vendidos para esse jogo. A expectativa é que até segunda-feira esteja aí já esgotado a venda de ingressos, aí os ingressos vendidos para esse jogo lá em São Luís, no Maranhão. E por que eu falo que é território rubro-negro? Cara, se é o Botafogo da Paraíba com qualquer outra equipe aí, não daria essa loucura aí de empresários quererem aí comprar o mando de campo do Botafogo. Acredito que não. Jogaram uma grana preta aí lá na mão do Botafogo e o Botafogo topou, né? Deixou lá, deixar de passar o jogo lá no seu torcedor, lá no Almeidão, para acontecer esse jogo lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Bom, mas tá aí o Mengão queridão. Na verdade, maior parte dessa torcida é rubro-negros, e daí então a galera tá de olho em jogos do Mengão. Por se falar em jogos do Mengão, amanhã o Flamengo entra em campo contra o Corinthians às 4 horas da tarde. Jogo que é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz, que vem na expectativa de contar com alguns atletas retornando ao time após ficar de fora do jogo contra a LDU na última terça-feira pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas infelizmente, Alexandro está fora do duelo contra o Corinthians amanhã no Maracanã. A informação inclusive foi trazida primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande, que trouxe que Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, não estará à disposição do técnico Felipe Luiz para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. O jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda sofrida na partida contra o Juventude, ainda pela quarta rodada do Brasileirão, e com isso não se recuperou a tempo. Alexandro está fora da partida de amanhã. Mais um jogo que Alexandro desfalca o Flamengo. Ayrton Lucas sentiu um desconforto no jogo contra o Vasco, foi substituído, mas não teve lesão constatada. Inclusive depois, na seguinte partida contra a LDU, na altitude, ele entrou novamente em campo, cansado, foi substituído, inclusive fez uma boa partida o Ayrton Lucas, né? Eu estava acompanhando de perto a situação do Ayrton Lucas, como eu informei ontem para vocês, não tem problema nenhum, e Ayrton Lucas é quem deve ser o lateral esquerdo titular para esse jogo de amanhã contra o Corinthians no Maracanã, que vai ter casa cheia. Vai ter casa cheia no Maracanã. Já a situação de Gonzalo Plata,
Caso não volte a sentir dores, essa informação que temos, caso o atacante equatoriano não volte a sentir dores no joelho, Gonzalo Plata treinou hoje normalmente. E se caso realmente ele não sentir dores, vai ser relacionado para pegar o Corinthians neste domingo, né? Já Alexandre está fora aí, como já informei para vocês. Torcer aí para que ao menos o Gonzalo Plata esteja aí à disposição do técnico Felipe Luiz. Hoje o Flamengo realizou a última atividade em prol da preparação para esse jogo de amanhã. O Corinthians do outro lado que vem aí como se fosse para uma decisão. Isso aí não é novidade, nação. Isso não é novidade, tá? Porque não só o Corinthians, não, todos que jogam contra o Flamengo, eles projetam o jogo antes como se fosse uma decisão. O próximo jogo é o Cruzeiro pelo Brasileirão, né? Vamos tirar aqui da Copa do Brasil, né? Botafogo da Paraíba e Flamengo. Mas olha só como o Cruzeiro vai se preparar para esse jogo. E até o Botafogo da Paraíba, porque o representante do Botafogo da Paraíba já falou que a expectativa de ter esse jogo aí contra o Flamengo está nas alturas, né? E ele vai querer avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, é difícil, mas não é impossível, porque se o Flamengo vacilar, o Botafogo pode aí surpreender. Essa é a verdade. Lembrando que o Flamengo está focado no Campeonato Brasileiro, mas acredito que isso aí vai ser uma classificação tranquila para o Mengão queridão. Agora, com o desfalque de Alexandro, a dúvida de Gonzalo Plata, a volta de Léo Pereira, Dela Cruz, Arrascaeta vai para o jogo tranquilo, também saiu cansado lá no jogo contra a LDU, volta de Alan. Como o Felipe Luiz deve realmente levar a campo um time amanhã contra o Corinthians, né? Depois da última preparação hoje, pelo levantamento e as informações que apuramos nessa última atividade Felipe Luiz, o Felipe Luiz deve levar ali, vamos dar um exemplo aqui, né? Como o goleiro Rossi, a dupla de zaga Léo Ortiz, Danilo ou Léo Pereira, o Wesley na lateral direita, Ayrton Lucas sem Alexandre é o lateral esquerdo, Eric Puga e Dela Cruz de volta, deve ser titular para esse jogo. Lá na frente, Arrascaeta, Gerson vai para o ataque, Michael e Bruno Henrique. Bruno Henrique amanhã entrando vai completar os seus 300 jogos com o manto rubro-negro. Então essa deve ser aí uma provável escalação do Flamengo, né? Pelo que foi trabalhado hoje na última atividade, dá pra gente ver aí que o Felipe Luiz deixa ele escapar um pouco, né, dessa informação. Então vamos aí ver aí, torcer para que dê tudo certo. Flamengo aí em busca de mais 3 pontos, é o vice-líder nesse momento. Palmeiras está na liderança com 13, Flamengo na segunda colocação com 11. Então vamos buscar mais 3 pontos amanhã, chegar aí, né, aos 14 pontos no Campeonato Brasileiro, jogando em casa no Maracanã. É um adversário forte, um adversário que sempre tenta dificultar para o Flamengo quando enfrenta o Flamengo, mas acredito que o Flamengo amanhã vai sim conseguir esses 3 pontos, com certeza. Falando no adversário, né, tem aí o Dorival Júnior, que agora é o novo técnico. Dorival Júnior teve passagem pelo Flamengo, campeão da Libertadores e Copa do Brasil em 2022, treinando o rubro-negro carioca. Agora recentemente, né, foi demitido da seleção brasileira e agora será o novo treinador do Corinthians. Mas o Dorival Júnior, pelas informações que temos, ainda não vai estar na beira do gramado amanhã contra o Flamengo. Dorival Júnior deve dar aí o seu primeiro treino à equipe lá no Parque de São Jorge, na equipe do Corinthians, só na segunda-feira. Com isso, a informação que temos é que Dorival Júnior chegará no Rio de Janeiro amanhã de manhã para acompanhar o Corinthians contra o Flamengo no Maracanã. Ele ficará em um dos camarotes para assistir o jogo. O treinador, que é o novo técnico aí do Corinthians, vai dar a sua primeira atividade na segunda-feira. Bom, torcer para que dê tudo certo, Felipe Luiz consiga, né, organizar esse time aí, buscar os 3 pontos tranquilo amanhã, que não venha aí deixar o torcedor sofrer aí, porque nos últimos jogos o Flamengo está deixando a desejar lá na frente, né? A última bola é um problema sério para ser resolvido. E o pior que não é de agora, né? Não é de agora. Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho? Com certeza. Agora, em relação à última bola, Flamengo toca, Flamengo vira, joga, volta lá no Rossi, ataca novamente, volta, dá toda a volta na área de adversário
E quando chuta, chuta para fora. Quando chuta, não acerta pro gol. E quando acerta é em cima do goleiro, né? Muitas das vezes aí tem algumas defesas também, como foi contra o Vasco mesmo. Vasco aí, o Léo Jardim se transformou no Neuer, lá no super-herói, e defendeu todas as bolas do Flamengo. Mas o Flamengo precisa ter mais precisão, ainda precisa acertar. Sim, tá fazendo um bom trabalho, mas tem muito a melhorar, principalmente na hora da conclusão do gol. Essa é a minha opinião. Tomara que amanhã seja diferente. Vamos torcer aí para que dê tudo certo, beleza? Bom dia, agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.